Vamos dar início à audição do Alto Comissariado para as Migrações. Começo por cumprimentar a Sra. Alta Comissária para as Migrações, Dra. Sónia Pereira, e o Sr. Vogal da Direção do Alto Comissariado, Dr. José Reis, a quem agradeço a disponibilidade para se juntarem a nós em videoconferência. Também agradeço aos deputados presentes, dos vários grupos parlamentares que estão aqui presentes na sala. Esta audição foi pedida por requerimento pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que, tendo sido enviada à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e devido à matéria em causa, desceu à Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação por ser um tema do âmbito desta Comissão. O requerimento do Partido Social Democrata foi apresentado oralmente e aprovado em reunião desta Subcomissão, sendo a temática desta audição as crianças refugiadas desacompanhadas provenientes dos campos da Grécia que Portugal vai acolher. Senhoras e senhores deputados, eu tenho neste momento também uma audição que se iniciará às 15 horas. Eu vou apresentar as grelhas, em seguida vou pedir à senhora deputada Sandra Cunha para me substituir e voltarei logo que termine a minha audição. Voltando, esta audição tem uma grelha de tempos definida e é constituída por duas rondas que passo a anunciar. Na primeira ronda, o autor do requerimento disporá de 5 minutos. Em seguida, o Alto Comissariado disporá de 10 minutos para responder aos requerentes. Após a primeira ronda, teremos uma segunda ronda, em que cada grupo parlamentar disporá de 4 minutos. Esta ronda iniciar-se-á pelo Partido Socialista, seguido do Partido Social Democrata e depois do Bloco de Esquerda, do PCP, do CDS e do PAN. A senhora deputada não inscrita terá 2 minutos. Após a ronda dos grupos parlamentares, o Alto Comissariado para as Migrações disporá de 20 minutos para responder às questões colocadas pelos diferentes grupos parlamentares. Vamos dar início então à audição e passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD, autor do requerimento, que disporá de 5 minutos. Mas, entretanto, eu vou pedir então à Sra. Deputada Sandra Cunha para, se fosse possível, então, substituir-me, que eu depois volto. Muito obrigado e peço desculpa por esta alteração. Eu já volto. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, senhora Comissária, Alta Comissária, se não estou a pronunciar bem, olho aqui para a minha colega Romualda para ter a certeza. O PSD, em momento oportuno, apresentou este requerimento a propósito do problema que foi levantado das crianças não acompanhadas. Como o Comissariado sabe, tem um estatuto muito especial nesta temática dos refugiados e das migrações. É uma matéria que tem procurado, o país tem procurado acompanhar e ter uma posição até liderante no acolhimento de crianças, como de outros refugiados de outras idades. Mas, como a senhora Comissária bem sabe, há uma legislação muito própria, há recomendações muito próprias. Eu diria até que, às vezes, que as crianças não acompanhadas têm quase uma espécie de visto verde para passarem, para estarem isentas de um conjunto de obrigações e até de condicionamentos que são aplicados aos mais adultos. Infelizmente, Portugal tem tido vários problemas a este nível. Por um lado, a questão do aeroporto, onde já tivemos a oportunidade também de falar de crianças que ficam no centro de acolhimento temporário por falta de alternativa que o Estado nunca criou para acolher estas pessoas. É uma das matérias também que gostaria de questionar a Sra. Comissário em que momento é que está esse processo, porque sabemos que há vários problemas com a construção do centro de acolhimento temporário em Almoçagem. Mas, recentemente, a Sra. Ministra da Presidência, que agora tem a tutela desta área, voltou a anunciar que Portugal iria acolher, para já, um conjunto de 50 crianças não acompanhadas a partir de junho ou de julho, se não estou em erro, e que o enquadramento destas crianças já estava a ser preparado para não ocorrer aquilo que aconteceu no passado, que foi o desaparecimento de um conjunto de crianças que tinham vindo para Portugal não acompanhadas, tendo sido acolhidas, e que isso ou outras razões também levaram a que algumas entidades internacionais viessem até a alertar o país para os perigos que constituem em termos de tráfico de seres humanos e que estes episódios podem estar a despoltar também essas situações. E, portanto, as nossas perguntas são até muito concretas, a oportunidade é esta e, obviamente, que os recentes acontecimentos derivados do Covid e da pandemia e da forma como o país também reagiu, levaram ao conhecimento público de um conjunto de situações relacionadas com refugiados, os chamados refugiados espontâneos que vão chegando ao nosso país individualmente ou em pequenos grupos, e o caso que aconteceu em Lisboa, que, na nossa opinião, toda a gente, de alguma forma,
lavou as mãos de responsabilidades como se um conjunto de refugiados fossem colocados em tão poucos sítios, em tão grande quantidade, sem o conhecimento do Alto Comissariado, sem o conhecimento do Governo, sem o conhecimento da autarquia ou da Junta de Freguesia, como se fosse possível isso acontecer em Portugal, mas infelizmente o que assistimos foi um aligerar de responsabilidades de praticamente toda a gente, à exceção daquela que é a organização que em Portugal procede e é responsável por esse acolhimento, que ficou no fundo a dar a cara sozinha perante uma coisa que é da responsabilidade de todos. Sra. Comissária, há um ponto que eu gostava de frisar com muito cuidado. O país e o PSD têm estado ao lado do Governo nesta nossa disponibilidade secular, exemplar, de acolher pessoas migrantes de todos os países e, em particular, o acolhimento que se tem feito aos refugiados. Nós já alertámos na primeira comissão, nunca fizemos grande alarido disso, mas tentámos sempre de forma muito discreta apontar as fragilidades do processo com Portugal tem lidado com a questão dos refugiados. Porque para nós não basta dizer que queremos receber refugiados, para nós não basta proclamar um conjunto de intenções que são louváveis, que são exemplares, mas que muitas vezes são até prejudiciais para os próprios refugiados e para os próprios migrantes. Eu só conheço uma coisa muito má no processo de acolhimento de refugiados, que é a frustração. É talvez a coisa mais perigosa que pode haver num processo de acolhimento, é a frustração das pessoas quando são criadas expectativas que depois são goradas. E esta mensagem passa de campos de refugiados para campos de refugiados, de grupos de refugiados para grupos de refugiados, passa através das malhas mais positivas ou menos negativas dos conjuntos de relações que há entre migrantes pelo mundo inteiro. Quem são os países que acolhem bem, quem são os países que acolhem mal, quais são as condições que uns têm aqui e que outros têm ali. E Portugal uniu-se de forma muito saudável para acolher por todo o país, normalmente através de IPSS, refugiados de todo o mundo. Mas falhámos redondamente, e isto pode ser dito aqui, e eu nunca irei dizer lá fora desta forma, mas Portugal falhou redondamente na preparação para acolher refugiados. Portugal não se preparou do ponto de vista técnico. As IPSS que receberam com voluntarismo excepcional, equivalente ao do Governo, não tiveram a formação adequada para lidar com estes casos. Lidar com refugiados não é lidar com idosos. Lidar com crianças que passaram traumas monumentais não é a mesma coisa que lidar com crianças que foram retiradas dos pais junto da sua família. E, portanto, se houve uma grande boa intenção de toda a gente, há erros que é preciso corrigir. Quem percebe de facto deste tema... Muito obrigado, termino já. Quem percebe de facto destes assuntos, percebe a sensibilidade do que nós estamos aqui a falar. Quem quiser apenas proclamar boas intenções, proclamar frases muito bonitas, não percebe nada do assunto, porque de facto não conhece a realidade. E eu terminava só com uma passagem muito importante do último debate do Orçamento de Estado. Foi quando nós chamámos a atenção da senhora Secretária de Estado que tutela esta área para o déficit monumental que havia na formação, na educação e no português. E a senhora Secretária de Estado reconheceu o problema, ao contrário de muitos deputados desta Câmara, reconheceram o problema que havia na formação de português. E eu gostava de saber se a esse nível já se evoluiu mais alguma coisa no sentido de conseguir criar essas condições para que as pessoas, as crianças e os mais velhos possam ser acolhidos em Portugal com qualidade e com a dignidade que merecem. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Passo agora a palavra à Sra. Alta Comissária Sónia Pereira para responder num período de 10 minutos. Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria, obviamente, de cumprimentar todos, senhoras deputadas, senhores deputados, também à senhora deputada Sandra Cunha, que assume as funções de presidência desta subcomissão, e agradecer também esta oportunidade de, no fundo, vir dar conta e dar-vos conhecimento do trabalho que temos estado a desenvolver, precisamente no sentido daquilo que o senhor deputado apontou, que é a preparação para que este acolhimento venha a dar resposta, no fundo, àquilo que têm sido as preocupações já levantadas, mas também que nos permita, de alguma forma, aprender com os erros do passado. Portugal tem sido
de facto, um país reconhecido a nível europeu como aquele que mostra solidariedade, não só com os refugiados, como com os requerentes de proteção internacional, mas também com os outros países da União Europeia, que nós sabemos que não estamos todos em situação de igualdade na exposição em relação aos fluxos de pessoas que procuram proteção internacional. E, nesse sentido, também é louvável o esforço que Portugal tem feito de mostrar esta solidariedade a nível europeu. Tem recebido requerentes de proteção internacional recolocados a partir de Itália e Malta, dos resgates de barcos humanitários, que vem um pouco na linha daquilo que tinha sido a experiência do país na recolocação, no programa de recolocação, e aí assinalar que Portugal foi o 6º país que mais recolocou na União Europeia. Portanto, a esse nível, penso que estamos também bem naquilo que é o nosso sinal de solidariedade. Continua a participar no programa de reinstalação de refugiados, já com o seu estatuto reconhecido, a partir do Egito e da Turquia, um programa que, como sabemos, é da iniciativa do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ao qual a União Europeia aderiu, e também recebe, de forma espontânea, requerentes de proteção internacional. Naquilo que tem a ver com este acolhimento para os menores. De facto, aquilo que não aconteceu no passado, no esforço de acolhimento que Portugal fez de acolher 5 menores afegãos, está neste momento a ser comatado por um esforço de concertação muito grande entre todas as entidades que no país têm responsabilidades nesta matéria. Desde logo a Ministra de Estado e da Presidência, que coordena esta intervenção, nomeadamente pela atuação da Secretaria de Estado para a Integração e as Migrações, com um grande envolvimento do Gabinete do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, obviamente também com o envolvimento do Ministério da Administração Interna, também do Ministério da Justiça, que ao tratar-se de menores que precisam de uma aplicação de medidas de promoção e proteção está naturalmente envolvido, também o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde são atores-chave. Todos estes ministérios têm estado envolvidos com os respectivos serviços na preparação de um modelo que permita dar resposta às necessidades que aqui já foram identificadas, nomeadamente no âmbito da educação, do acesso à língua portuguesa, quer seja pela via dos instrumentos que vão ser disponibilizados pelo Ministério da Educação, complementados também com aquilo que o ACM já disponibiliza e que está preparado. Este grupo alargado de atores tem-se reunido de forma regular para trabalhar em conjunto nesta preparação e na definição do modelo de acolhimento. Há também um grupo mais restrito que envolve os serviços que estão mais diretamente implicados na definição do modelo de intervenção e acolhimento em concreto, nomeadamente este Alto Comissariado, o Instituto de Segurança Social, e envolve também a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a Casa Pia de Lisboa. Este grupo tem estado a trabalhar precisamente na definição deste modelo de intervenção, que passará por um acolhimento inicial que se prevê que possa durar idealmente até 3 meses, prorrogável até 6 meses, onde será feito em conjunto com as crianças e jovens que venham a ser recolocados da Grécia. Haverá um acompanhamento inicial, uma identificação com a grande participação destas crianças e jovens, portanto um modelo que acreditamos está a ser preparado com o foco muito na participação ativa e com o centro na criança e jovem, na definição daquilo que é o seu projeto de vida, a sua aspiração e aquilo que pretende para o seu futuro neste país e o seu processo formativo, aquilo que venha a ser identificado será em conjunto com este apoio. Após esse período inicial em que será feito o acompanhamento, a avaliação, tudo o que seja necessário nessa fase, haverá um encaminhamento para respostas subsequentes, tendo em conta o perfil já identificado para estas crianças e jovens e que estará direcionado para vários tipos de resposta, seja em autonomia, até autonomia em meio natural de vida, muito inspirado naquilo que tem sido a experiência da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
na aplicação destas medidas, com grande sucesso, e por isso é um exemplo que temos incorporado nesta nossa definição do modelo que será aplicado a estas crianças e jovens menores não acompanhados a República da Grécia. E também a possibilidade de se constituírem famílias de acolhimento para os casos para quem esse tipo de resposta subsequente seja a principal. Relativamente à educação, temos a colaboração muito próxima do Ministério da Educação. Sabemos que já no âmbito da Agenda Europeia das Migrações foi feito um esforço extraordinário de adequar o sistema educativo português para dar resposta às necessidades das crianças refugiadas, que é uma realidade a que Portugal estava menos habituado a dar resposta. Foram criadas medidas nesse âmbito, quer para o reconhecimento e a obtenção de equivalências, como para o reforço do acesso ao ensino de português como língua não materna, como também para o envolvimento da própria comunidade escolar no entendimento daquilo que é o processo de asilo, as necessidades das crianças refugiadas em concreto, o que são estas famílias de refugiados. Existem já disponíveis vários recursos que o Ministério da Educação trabalhou e que servem e vão ser adaptados também naturalmente a esta nova realidade de um acolhimento bastante robusto e consolidado de menores não acompanhados. O Ministério da Educação está a trabalhar ativamente connosco, neste grupo alargado que eu mencionei, para se encontrar respostas. A nível do acolhimento, também estamos a trabalhar nesse sentido, quer através das entidades que, através do Instituto da Segurança Social, já têm experiência com crianças e jovens, quer através de entidades que têm experiência no acolhimento de refugiados. E pretendemos, no fundo, que, com base nestas duas experiências, que o país, entretanto, já foi adquirindo, se possa conjugar um modelo conjunto. Foi aberto um período de manifestação de interesse para entidades que pretendam envolver-se no acolhimento destas crianças e jovens, para que se possa efetivamente dar uma resposta robusta ao nível daquilo que são as condições de acolhimento no nosso país. Relativamente às fragilidades e à frustração, aquilo que foi sendo apontado como impedimentos a um processo de incorporação no nosso país mais bem sucedido. Aquilo que está a ser equacionado é que, por via deste modelo de preparação, que inclui, por exemplo, a definição de procedimentos operacionais harmonizados que permitam a todas as entidades envolvidas o entendimento de quem é responsável por que fase do processo e como é que todos nos articulamos neste procedimento comum, e que de resto foi apontado como uma lacuna quando Portugal fez a experiência do acolhimento de 5 menores afegãos. É algo em que estamos a trabalhar precisamente para que esse nível de fragilidade, alguma eventual menor articulação e coordenação, ou até uma menor capacidade de resposta que pudesse vir a acontecer, nomeadamente no que diz respeito a ter, logo desde o início, preparado o acesso à língua portuguesa ou o acesso imediato à saúde, é aquilo que nós estamos a procurar fazer com a elaboração destes procedimentos operacionais definidos desde o início, concertados entre todas as entidades envolvidas e que contribuem para este processo de acolhimento comum. Dizer também que, naquilo que diz respeito à preparação da vinda destes menores para Portugal, e que tem muita relevância para aquilo que é a preparação das aspirações, no fundo, procurar que desde o início haja transmissão de informação e uma preparação de todo o processo desde a origem, e que haja nesse sentido uma continuidade entre a origem e a chegada a Portugal,
uma vez que este processo de recolocação partiu de uma iniciativa da Comissão Europeia, envolve neste momento 11 Estados-membros no processo de acolhimento. A este nível também tem havido reuniões regulares, precisamente para estabilizar um modelo operacional comum, que implica que os vários países que estão envolvidos no acolhimento beneficiam de um processo harmonizado para esta transferência, inclui um conjunto de procedimentos que têm lugar na Grécia, que envolvem, nomeadamente, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e também a Organização Internacional para as Migrações, que é a agência das Nações Unidas responsável pela operacionalização desta transferência e é também responsável por fazer uma avaliação médica antes da partida e é conhecimento que as entidades portuguesas vão adquirir relativamente às situações médicas destes menores não acompanhados antes da chegada a Portugal, o que também nesse sentido permite preparar uma melhor resposta logo desde o início. E também a nível da transmissão da informação sobre Portugal, sobre o próprio modelo de acolhimento, sobre as condições e aquilo que podem esperar no nosso país em termos de concretização. Não consegue ouvir. É para dizer que atingiu os 10 minutos, portanto, se puder ir terminando. Sim, eu vou só concluir que, ou seja, no âmbito deste processo liderado pela Comissão Europeia, permitimos-nos também estabilizar um conjunto de procedimentos comuns e criar aqui uma linha de continuidade entre a origem e aquilo que será a chegada ao nosso país. Já estou muito perto do final, mas para dizer que o Centro de Instalação Temporária em Almocegem é da responsabilidade do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Como sabemos, há um processo em curso na sequência de uma queixa apresentada a nível local e é um processo que está a seguir o procedimento normal nestes casos. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Alta Comissária. Passamos agora à segunda ronda, onde teremos a intervenção dos grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar terá o tempo de 4 minutos para fazer a sua intervenção e a senhora deputada não inscrita, que penso que entrará por videoconferência, terá 2 minutos e, portanto, passo desde já a palavra à senhora deputada Romualda Fernandes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, senhora Presidente em exercício. Cumprimento, senhoras e senhores deputados, e cumprimento também, permita a senhora Alta Comissária que dirija um cumprimento especial, sobretudo neste que é o nosso primeiro encontro nesta comissão. Aproveito para felicitá-la pela sua nomeação frente de uma instituição como o ACM, o Alto Comissariado para as Migrações, que tem contribuído para um conhecimento e compreensão da realidade migratória em Portugal, para a definição de políticas e para desenhos de medidas de políticas públicas para o acolhimento e integração de imigrantes e pessoas beneficiárias de proteção internacional no nosso país, assentes em conhecimentos precisos. Se a imigração é uma decisão individual voluntária, uma escolha feita por quem decide ir procurar a realização do seu projeto de vida num outro país que não o seu de origem, já as pessoas refugiadas são forçadas a deslocar-se contra a sua vontade porque não veem garantidas a segurança e proteção nos seus países de origem em consequência de guerras, conflitos armados ou simples violação dos direitos humanos. Até 2015, os pedidos de proteção internacional a Portugal eram essencialmente efetuados em território nacional ou nos postos de fronteira por via de pedidos espontâneos. A partir de 2015, a proteção internacional em Portugal passou a estar enquadrada, para além de pedidos espontâneos, também pelos mecanismos europeus que incrementaram transferência de refugiados para o país através de mecanismos
solidários de recolocação e outros assumiram a forma de reinstalação. Durante a conhecida como crise dos refugiados em 2015, com mais de 1 milhão de requerentes de asilo extracomunitários a procurarem um refúgio nos países da União Europeia, Portugal deu um sinal de solidariedade enviados aos seus parceiros europeus, que permitiu o seu posicionamento de uma forma destacada na área de proteção internacional. Congratulo o Governo com o facto de estarmos hoje aqui a debater uma matéria tão importante como é assegurar a proteção e assistência aos refugiados menores não acompanhados, atendendo às suas necessidades específicas e à sua vulnerabilidade. Tendo em conta o programa de acolhimento para os recolocados e reinstalados e o Plano Nacional para o Acolhimento e Integração de Pessoas Refugiadas, no qual se enquadram várias dimensões e várias entidades envolvidas, considerando ainda que o acolhimento dos menores não acompanhados, requerentes de proteção internacional, que se rege pela Lei do Asilo, a Lei 27 de 2008, de 30 de junho, com as alterações introduzidas pela Lei 26 de 2014, de 10 de maio, e também pela Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, a Lei 147 de 99, de 1 de setembro, e ainda por orientações da ACNUR, englobando dimensões como asilo e proteção de crianças e jovens, pedia-lhe, senhora Alta Comissária, que nos explicasse de forma concreta como está a ser desenhada as respostas de acolhimento e de integração, e de modo a garantir uma resposta abrangente para estes menores. Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao Partido Social Democrata, também por 4 minutos. Não, vai responder tudo junto. A resposta é no final, conjunta, na segunda ronda. É a segunda ronda. Não costuma ser, não? Costumamos... Senhor deputado Duarte Marques. Peço desculpa. Quando há requerimentos, o partido que faz o requerimento apresenta o requerimento, a pessoa responde e depois todos questionam e o convidado responde no final. É assim na maior parte das comissões, mas também não vou estar agora aqui a discutir isso à vontade. E, portanto, essa é a prática da primeira comissão, da Comissão de Assuntos Europeus, mas entendam como quiserem, se quiserem alterar, para mim isso não é o mais importante. Temos, enfim, na subcomissão, todas as audições têm sido feitas neste sentido. Está bem. Faço a pergunta ou não, então? Qual Sim, é a decisão? 4 minutos. Muito bem. Muito bem. Senhora Comissária, eu ouvi com atenção as respostas que me deu, mas o que eu gostava de garantir é que nós estamos praticamente este Governo tem praticamente 5 anos. Se a área que em Portugal é uma área de evolução no mesmo sentido, felizmente há áreas como o turismo, por exemplo, as políticas nesta área, na área do acolhimento de refugiados, das migrações, é também uma área em que o país normalmente tem acrescentado valor e raramente tem regredido. Mas o que eu gostava de perguntar, e tendo em conta o momento em que estamos e o passado, eu queria saber de coisas muito concretas, porque aquilo que a senhora Comissária me disse é aquilo que nós ouvimos ao seu antecessor, ouvimos ao Governo ao longo destes 4 anos, e, portanto, falou-me várias vezes em planos, em interligação, em aprendizagens, falou-me de um conjunto de questões operacionais e de conceitos operacionais que nós todos estamos de acordo, nós todos sabemos que esse é o caminho para lá chegar, mas eu gostava de saber coisas concretas. Por exemplo, aquelas 17 crianças que desapareceram. Não foi uma ou duas que desapareceram. Alguma coisa falhou para desaparecerem 17 menores. Já sabem onde é que eles estão ou não? E a pergunta que eu faço é, estes 50, onde é que vão dormir? Onde é que vão comer? Onde é que vão estudar? Qual é o nome da escola? Quem é que vai financiar? Quem é que os vai acompanhar?
Quem é que vai tomar conta deles? Não basta saber, e bem, por exemplo, eu sei que a Santa Casa da Misericórdia está a trabalhar com um grupo que tem para poder ajudar nesta formação. Mas eu gostava de saber coisas mais concretas para nós sabermos, para podermos escrutinar o que está a ser feito. Para depois poder pedir resultados. Que eu vou-lhe confessar, olha, aqui há 3 anos atrás, uma colega, eu fazia parte do Conselho da Europa, e uma colega deputada norueguesa ou dinamarquesa veio a Portugal fazer um relatório sobre o bom exemplo de Portugal na integração de refugiados. E fomos visitar a Bobadela e fomos visitar um conjunto de 2 refugiados que eram 2 casos de sucesso. E os 2 casos de sucesso eram 2 pessoas que tinham trabalhado 2 vezes naqueles 3 ou 4 meses. Uma das vezes foi naquele dia para ver como é que estavam a aprender a trabalhar. Não diziam uma palavra de português. Eu senti-me envergonhado e calei-me em nome do meu país, mas desde esse dia nunca mais fiquei calado e não deixei de alertar para o que estava a correr mal. Porque não nos basta saber que há esforço. Ter contacto com o português não é ter aulas de português. Não é ter contacto com o português, não é ter uma aula por mês, é ter aulas continuamente. Portanto, eu queria saber dados concretos, o que é que nós vamos fazer. E terminava só com uma nota, Sra. Comissária. Eu sei que em Portugal temos muita mania de falar dos bons exemplos que vemos lá fora, dos maus, e um país que é sempre apontado como um mau exemplo é a Áustria. E o que eu desejava aos refugiados que acolhemos em Portugal é que tivessem pelo menos metade das condições que os centros de acolhimento de refugiados têm na Áustria. Porque nós cá temos a mania de dizer que somos muito bons a receber. E depois não damos as condições que outros países com muito pior fama que nós dão. E perto, não é exagero não, eu sei que o exagero é aquilo que nós anunciamos e que não praticamos. E portanto, eu gostava de ter dados mais concretos, saber coisas mais concretas, para podermos garantir que de facto estamos a fazer aquilo que anunciamos que fazemos. Porque ninguém tem mais vontade do que o Governo ou do que nós que corra bem. Mas para correr bem nós temos que ser exigentes e não podemos continuar naquela armadura da comoção, continuamente a dizer que está tudo muito bem, quando nós sabemos que não está bem. E a Sra. Comissária também sabe que não está tudo bem. E, portanto, não vamos seguir o exemplo de algumas pessoas que tentam dizer que não, isso é só política, isso não é nada. Isto é um problema que nós temos que resolver. E terminava só com mais uma questão que tem a ver com outra preocupação que nós temos, e eu penso que é comum a todos, que é a quantidade de pessoas, portugueses como nós, que nasceram em Portugal, que são filhos de comunidades, de países, normalmente países de comunidades de língua oficial portuguesa, que nasceram cá, que já tiveram filhos cá, que estão nas nossas escolas, tiveram acesso, felizmente, ao nosso serviço de saúde, que nunca os tratou como diferentes, que tiveram acesso a tudo ao nosso Estado Social e que mesmo assim continuam ilegais. E, portanto, eu gostava de saber o que é que também está a ser feito nesta matéria e o que é que nós podemos ajudar para que isso seja ainda mais rápido e mais eficaz. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Aproveito apenas para esclarecer que nesta subcomissão temos estado a fazer, efetivamente, portanto, por ordem de representatividade as intervenções e a grelha de tempos seguiu para todos os grupos parlamentares por iniciativa da Sra. Presidente da Subcomissão, a deputada Lina Lopes, referindo que esta audição teria uma ronda única, portanto, uma intervenção inicial do requerente, a resposta e depois a ronda única com 4 minutos de intervenção por cada grupo parlamentar e a resposta final da Sra. Alta Comissária e, portanto, foi também aquilo que foi anunciado no início da audição pela Sra. Presidente Lina Lopes. Pronto, posto este esclarecimento, passo agora a palavra à Sra. Deputada do PAN, Pessoas, Animais e Natureza. Peço imensa desculpa, passei a folha, eu estava-me a esquecer do meu próprio grupo parlamentar. Portanto, quero ser tão isenta, mas passo a palavra com todo o gosto à Sra. Deputada Beatriz Dias, do Bloco de Esquerda. 4 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Eu queria agradecer as informações que a Alta Comissária nos trouxe sobre o acolhimento destes primeiros 25 menores não acompanhados que deverão ser recebidos em Portugal. Queria começar por dizer que esta é uma preocupação
que o Bloco de Esquerda tem manifestado nas diferentes comissões, principalmente na Comissão de Assuntos Europeus, onde fizemos um requerimento justamente para perceber como é que Portugal estava a partilhar com os outros Estados europeus, não é tanto a partilhar, o exercício da solidariedade europeia, qual era o papel que Portugal estava a tê-lo para poder diminuir o fardo no sentido das condições em que as pessoas vivem nos campos de refugiados na Grécia e sobre a necessidade de cumprir os compromissos que Portugal tinha assumido para o acolhimento de pessoas refugiadas, mas também para o acolhimento de menores não acompanhados que estão nos campos de refugiados da Grécia, e que estes campos são campos sobrelotados e as condições de vida e os riscos que os menores encontravam nesses campos colocavam a vida dos mesmos em risco. Posto esta pequena introdução, saudamos esta iniciativa e saudamos a concretização da mesma e o facto de estarem a chegar os primeiros menores não acompanhados. Mas há várias preocupações que queremos partilhar e perguntas para as quais precisamos de respostas, nomeadamente saber como é que irá ser, a senhora Alta Comissária falou do modelo de acolhimento, eu peço desculpa, mas eu não percebi muito bem quem é que coordena este modelo de acolhimento e por isso faço a pergunta novamente, se o disse, peço desculpa por não ter entendido bem, e disse que este acolhimento inicial seria de 3 meses. Gostava de questionar sobre este tempo de acolhimento. Nós sabemos de conversas que temos tido com associações representativas de refugiados sobre o período de acolhimento, que os 18 meses de acolhimento para refugiados não menores é um período curto e que deveria ser estendido e eu gostava de saber como é que foi calculado estes 3 meses para o acolhimento. Outra questão também tem a ver com a forma como o acolhimento irá decorrer passado estes 3 meses iniciais. Falou de famílias de acolhimento para uma resposta subsequente e aqui gostava de perguntar se já foi feito ou seja, se este processo já foi apresentado à sociedade civil de modo a poder haver candidaturas de famílias que possam receber estes menores, quais é que são os apoios que irão ser garantidos para estas famílias, como é que estes apoios irão ser disponibilizados que medidas de formação e acompanhamento para estas famílias irão ser garantidas. Outra pergunta também muito importante e isso eu não ouvi quando explicou o modelo, é a participação de organizações da sociedade civil, principalmente organizações representativas de pessoas refugiadas neste processo de construção do modelo de acolhimento, mas também na consecução do próprio modelo de acolhimento. Nós temos visto com as situações que têm acontecido, nomeadamente o caso dos hostels, onde foram identificados várias pessoas refugiadas que foram contaminadas, que as entidades representativas do Estado português não têm integrado nos seus comitês as organizações representativas de pessoas refugiadas. E isso é muito importante para que as pessoas refugiadas possam trazer o conhecimento que têm, primeiro, do seu processo de acolhimento, quais é que são os limites que foram colocados a esse processo de acolhimento e como é que estes limites podem ser superados, porque têm uma experiência de terem vivido como refugiados em Portugal durante um longo período e também terem passado para uma outra fase em que o seu acolhimento já foi mais desenvolvido e a sua integração mais completa. E, portanto, têm uma experiência que poderá ser um contributo muito importante para a construção de um modelo robusto que responda efetivamente às necessidades destes menores não acompanhados, mas também de outras pessoas refugiadas. E também queria saber quais é que são Tem de terminar, senhora deputada. Eu vou terminar. Também queria saber 2 perguntas. Como é que se vai garantir o bem-estar emocional e psicológico destes jovens que vêm em situações críticas de guerra e sujeitas a uma grande violência? E outra pergunta também sobre os menores não acompanhados que estão estão detidos nos centros de instalação temporária nos aeroportos. Que resposta vai ser dada a esses menores também? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português, também 4 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agradecer em primeiro lugar a disponibilidade da Sra. Alta Comissária e os seus contributos aqui para esta subcomissão. E, de facto, a situação dos refugiados é uma situação particularmente dramática. Nos últimos anos têm chegado milhares e milhares de pessoas refugiadas, fruto de situações de miséria, de guerra, em que Portugal também tem as suas responsabilidades enquanto membro da NATO e da União Europeia. A verdade é que a política de recepção dos refugiados tem sido vergonhosa e a nós envergonha-nos particularmente porque se tratam de autênticos campos de concentração. Eu própria já estive num grupo que foi impedido de aceder a um destes campos. As crianças são uma parte especialmente vulnerável das pessoas refugiadas. Estamos a falar de crianças que chegam ao ponto de se automutilarem e de se suicidarem. Portanto, isto dá conta da enorme vergonha que é o que se passa com as pessoas refugiadas. Posto isto, naturalmente Portugal tem que dar um exemplo e tem que receber, e aliás foi o primeiro país da União Europeia a receber um grupo. No entanto, não basta receber ou dizer que se recebe, é preciso garantir as condições para acolher de facto, para garantir de facto novas perspectivas a estas crianças, a estes jovens, a estas pessoas. E, portanto, para nós era importante, no concreto, além desses aspectos que já foram aqui levantados pelos vários senhores deputados que falaram antes do PCP, perceber no concreto o que é que correu bem e o que é que correu mal, por exemplo, aquele primeiro grupo de 5 afegãos. Porque só identificando concretamente onde é que falhou e aquilo que também terá resultado noutras experiências é que se poderá chegar, ou que nós poderemos entender qual é a melhor forma de acompanhar o processo e de encaminhá-lo. E, portanto, para nós é importante que, mais do que assumirmos a nossa postura solidária de acolhimento, que ela seja correspondida com uma atitude proativa, e por isso pedíamos, por favor, alguns esclarecimentos mais concretos. Muito obrigada, Sra. Deputada. E considerando que não temos o grupo parlamentar do PAN, passamos para a Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, que está connosco por videoconferência e que dispõe de 2 minutos para fazer... é verdade, já aqui estava esquecida. A Sra. Deputada Joacine Catar Moreira teve que se ausentar, mas deixou-nos pelo chat uma questão que eu vou passar a ler para que a Sra. Alta Comissária possa responder. E então diz a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira: a União Europeia é composta por uma maioria de governos de direita e Portugal tem um dever político e até ideológico de acolher o maior número possível de refugiados, sobretudo crianças. O próprio Ministro da Administração Interna admitiu que a vinda de migrantes para Portugal é positiva para o país. Por que razão o país não se disponibilizou mais cedo para receber crianças refugiadas? Esta foi a questão colocada pela Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Sendo assim, terminamos esta ronda de questões colocadas pelos grupos parlamentares e passo agora a palavra, não sei se será a Sra. Alta Comissária Sónia Pereira ou o Sr. Vogal da Direção, Dr. José Reis, que irão responder, mas que disporão de 20 minutos para responder às questões todas colocadas pelos vários grupos parlamentares. E, portanto, passo agora a palavra à Sra. Alta Comissária Sónia Pereira. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou procurar responder e penso que, uma vez que as questões colocadas pelos senhores deputados não divergem muito, vou procurar abarcar
aquilo que colocaram e tentar explicar um pouco melhor e detalhar, no fundo, aquilo que procurei talvez elencar do ponto de vista mais estratégico relativamente ao processo. Tal como eu tive a oportunidade de mencionar, nós temos vindo a trabalhar de forma concertada e alargada, envolvendo todas as áreas governativas, quer ao nível político, quer ao nível operacional, dirigente e técnico, para garantir que a preparação resulta numa melhoria efetiva das condições de acolhimento, e vou passar a explicar. Isto respondendo muito diretamente à senhora deputada Elma Rivera, pretende, no fundo, dar resposta àquilo que se identificou que, de facto, foi uma lacuna no acolhimento dos 5 menores afegãos, que havia uma falta de preparação, uma falta de estruturas que já estivessem, desde o início, preparadas e montadas para poder dar uma resposta imediata após a chegada, mas que também fosse flexível no sentido de poder incorporar, obviamente, aquilo que é a vontade dos menores que Portugal acolhe. Respondendo muito diretamente à pergunta da senhora deputada Romualda Fernandes, este grupo restrito que tem responsabilidade em matéria de acolhimento e integração, como eu tive a oportunidade de mencionar no Instituto de Segurança Social, o Alto Comissariado, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Casa Pia de Lisboa, com experiência nesta matéria, estão a definir em conjunto e envolvendo sempre que se justifique e é desejável outras entidades. Aquilo que este grupo tem estado a fazer é trabalhar num modelo de intervenção que passa, tal como eu tive a oportunidade de indicar, por uma estrutura de acolhimento inicial a cargo de uma entidade de acolhimento que faz a gestão inicial deste espaço de acolhimento para estes primeiros 25 jovens, e aquilo que se pretende e o plano que estamos a fazer é que sejam grupos subsequentes de 25 jovens, que têm um modelo de acolhimento inicial. O prazo de 3 meses foi aquilo que, entre técnicos com experiência, quer de acolhimento de refugiados, quer de crianças e jovens, se acordou que seria o tempo necessário para fazer a adaptação inicial ao nosso país, mas também para construir junto com os jovens o plano individual que permita dar resposta às suas necessidades e aspirações. Isto não quer dizer que seja o programa, não é o programa, é a fase inicial deste programa. A partir desse momento inicial, como eu também indiquei, pode ir até 6 meses, haverá o encaminhamento para respostas subsequentes nas quais estamos a trabalhar. Sim, temos tido manifestação de disponibilidade por parte de famílias de acolhimento, tratando-se de famílias de acolhimento ao abrigo daquilo que são as medidas de promoção e proteção de crianças e jovens. É uma área que está sob a alçada do Instituto de Segurança Social, colaborando connosco, mas essa é apenas uma das vias possíveis, tal como eu tive a oportunidade também, penso que de mencionar, equaciona-se também a possibilidade das medidas de autonomia em meio natural de vida. Existem, estas são, poderíamos assim dizer, talvez as 2 grandes vias, mas existem outras que estão a ser trabalhadas por este grupo para poder dar resposta precisamente nessa fase subsequente ao acolhimento destas crianças e jovens. Isto quer dizer que o primeiro grupo vai ser já alojado numa estrutura que já está identificada, com a responsabilidade de uma entidade de acolhimento que tem uma direção técnica, um diretor técnico, uma equipa técnica, uma equipa educativa. Este grupo de acompanhamento e supervisão constituiu-se precisamente para poder acompanhar todo o processo, desde a definição do modelo de intervenção até ao acolhimento inicial às fases subsequentes. Vai criar também equipas descentralizadas no território que possam fazer a monitorização e acompanhamento precisamente nestas respostas subsequentes e já mais descentralizadas. Esta estrutura residencial inicial vai ser a entidade de acolhimento responsável é a Cruz Vermelha Portuguesa, que está a trabalhar com este grupo, quer no modelo de intervenção, quer no próprio plano de formação
para a equipa técnica e educativa que vai estar a trabalhar de forma muito próxima com estas crianças e jovens, e aquilo que também estamos a trabalhar é o envolvimento de organizações. Por exemplo, as organizações internacionais, Unicef, OIM, Acnur, Médicos Sem Fronteiras, que intervêm quer na Grécia, quer no processo de recolocação, vão participar também na formação a esta equipa técnica que vai acompanhar. Vai haver um período de formação inicial, mas depois haverá momentos formativos ao longo do tempo, envolvendo também outras entidades, inclusivamente da sociedade civil e outros jovens refugiados, que possam também partilhar as suas experiências, quer com os menores não acompanhados que vão chegar da Grécia, quer com a própria equipa técnica que vai fazer o acompanhamento a estes jovens. E todo este processo sempre terá, ao longo do processo, uma vertente de monitorização e avaliação que este grupo de acompanhamento também está a desenvolver, precisamente para que desde o início possam ser definidos indicadores que nos permitam uma monitorização e avaliação ao longo do tempo. A pergunta muito concreta de onde é que vão ficar, inicialmente este primeiro grupo vai ficar em Lisboa, nesta estrutura, com gestão da Cruz Vermelha. Estamos a trabalhar então neste processo muito próximo de envolver entidades que já se disponibilizaram para participar. O próprio grupo de acompanhamento está a trabalhar numa bolsa de recursos de entidades e pontos focais que ao longo de todo o processo possam apoiar as equipas técnicas que vão estar a trabalhar no acolhimento destes jovens para envolver toda a rede. Também já no momento da formação vai haver um envolvimento dos atores locais, onde se situa esta estrutura, esta casa de acolhimento inicial, para que precisamente desde o início possa haver um envolvimento da comunidade local e um entendimento daquilo que se vai passar um pouco ali também naquela casa de acolhimento. Temos a particularidade de estas crianças e jovens do primeiro grupo e provavelmente dos primeiros grupos chegarem no período de verão, o que quer dizer que uma inscrição imediata na escola não será possível, mas será preparada precisamente porque já está envolvido o Ministério da Educação e estão a ser criados os mecanismos necessários para que essa resposta escolar possa ser imediatamente acionada, mas serão acionados imediatamente os recursos para poder iniciar-se desde o início o ensino de português como língua não materna. Isso acontecerá desde o início, a partir do momento em que seja possível, do ponto de vista da saúde, porque, como compreenderão, tendo em conta agora o contexto Covid-19, haverá testes feitos na origem, na Grécia, antes da chegada a Portugal, e também repetidos na chegada a Portugal, e na sequência dos resultados destes testes poderá haver uma intervenção, por exemplo, a este nível das aulas de língua portuguesa mais ou menos precoce. Mas estamos a trabalhar nesse sentido. Existe também uma preocupação muito grande em garantir, desde o início, materiais informativos traduzidos nas línguas destes menores, o acesso à interpretação. Há um intérprete que vai fazer parte da equipa. Há outros recursos de tradução e interpretação disponibilizados pelo ACM que servirão de apoio para esta comunicação. Naquilo que diz respeito... Por um lado, ter acesso à interpretação e tradução é bom e nós vamos garanti-lo. Por outro lado, queremos investir de forma muito intensa naquilo que é o acesso à língua portuguesa, não só pela via da educação, mas também pela via de outros cursos que, através do ACM, são disponibilizados, nomeadamente o ensino português para todos. Aquilo que o ACM tem oferecido até agora está em revisão. Vai haver uma, digamos, versão melhorada e atualizada daquilo que tem sido oferecido até ao momento e que acreditamos vai também beneficiar estas crianças e jovens naquilo que diz respeito a um ensino da língua portuguesa mais diversificado. Também do ponto de vista daquilo que são os recursos do ACM que apoiam esta iniciativa e este esforço de
integração inicial, adaptação, existem os projetos do programa Escolhas, que de resto também já apoiam a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa na implementação destas medidas de autonomia em meio natural de vida. O programa Escolhas tem como objetivo promover uma inclusão social ampla, inclui crianças e jovens de descendência imigrante, mas também das comunidades ciganas, outros portugueses que se encontrem em situação de alguma vulnerabilidade e possam beneficiar de um tipo de atividades que se inscrevem naquilo que é a educação não formal e que lhes permite ter contacto com uma oferta formativa que não passa pela escola, mas da qual todos poderão beneficiar. Do ponto de vista de como é que se enquadra isto no modelo de financiamento. A Comissão Europeia disponibiliza para apoiar estas iniciativas o FANI, que é o Fundo para apoiar as iniciativas no âmbito do asilo e da integração. Esse fundo está disponível também para estas entidades que vão trabalhar no acolhimento e integração de crianças e jovens, assim como também vão poder beneficiar daquilo que são as lump sum, à semelhança do que acontece com os programas de recolocação e reinstalação. E este esforço, através do FAMI, será complementado é cofinanciado e beneficiará de uma contrapartida pública nacional que ficará a cargo destas entidades. Relativamente às questões da área da saúde, já tive a oportunidade de mencionar que as questões do Covid vão estar asseguradas. Estamos a trabalhar, quer com a Direção-Geral da Saúde, para a recepção em Portugal, quer naquilo que são os procedimentos antes da partida, e também muito atentos àquilo que são as necessidades de apoio psicológico, a nível da saúde mental, psicossocial, para que esse tipo de intervenção possa também ser ativada desde o início. Existe também na definição do próprio modelo de acolhimento e intervenção uma incorporação daquilo que são os princípios propostos pela Unicef, também pelo Acnur, pelo OIM, que têm muito presente a necessidade de dar uma resposta a este nível às crianças e jovens. E também não podemos descurar aquilo que é a necessidade de apoiar, do ponto de vista psicológico, da supervisão e do acompanhamento, as equipas que vão estar a intervir diretamente no acolhimento destas crianças e jovens. E, nesse sentido, este grupo de acompanhamento tem também essa valência de poder fazer, e sempre com o envolvimento dos atores que se considerem ajustados àquilo que é a intervenção, para poder garantir que, quer ao nível do diretor técnico, existe a proposta de se criar um conselho de diretores técnicos envolvendo as várias casas que vão estar responsáveis pelo acolhimento inicial das crianças e jovens, que possam beneficiar de um apoio também especializado que os acompanhe na implementação deste modelo de intervenção. Também temos a proposta de se criar um conselho de jovens que possa também participar ativamente na construção destes projetos de vida, que lhes permitam dar continuidade em Portugal àquilo que são as suas aspirações. Relacionado com isso, aquilo que foi levantado no que diz respeito aos desaparecimentos, às saídas do território nacional, os mecanismos que são ativados habitualmente, a comunicação ao CEF, sempre que há desaparecimentos, isso naturalmente é ativado. Existe também a sinalização para centros especializados sempre que se detecte que pode haver situações de tráfico de seres humanos, e isso também está acautelado, mas aquilo que se pretende é que, neste caso, o modelo de acolhimento seja feito em proximidade, com uma equipa técnica que, no fundo, tem acompanhado todo o processo e que garante uma coerência, uma supervisão das medidas, que interage de forma muito próxima com as equipas que estão no terreno, com as crianças e jovens, na resolução dos seus
dos seus problemas em concreto, que envolve, sempre que necessário, todos os recursos, quer a nível local, dos atores locais, que nas suas comunidades podem ter intervenção. Por exemplo, a nível do ACM, contamos com a disponibilidade, quer a nível dos projetos de escolhas, que estão espalhados pelo país e podem dar o apoio necessário a este nível do envolvimento nas atividades, da educação não formal, de criar acesso a outros espaços e formas de interação. Temos também os centros locais de apoio à integração de migrantes, que podem dar um apoio específico, quer às equipas que estão no terreno a acompanhar estas crianças e jovens, quer também aos próprios, na medida daquilo que sejam as suas necessidades. E também as equipas descentralizadas, essas sim já na dependência deste grupo de acompanhamento e supervisão, envolvendo representantes quer do ACM, quer do Instituto de Segurança Social, para no terreno fazer um acompanhamento de proximidade e termos ao longo do processo uma coerência que nos permita o envolvimento, a formação, o acompanhamento, a supervisão. Relativamente àquilo que são os apoios para as famílias de acolhimento, existe também uma preocupação concreta em fazer um apoio especializado e, nesse sentido, trabalhamos de forma muito próxima com o Instituto de Segurança Social. Eu não sei se estão a falar, de vez em quando ouço eu peço desculpa porque às vezes estamos a ouvir perfeitamente, sim. Ok, pronto. É que comecei a ouvir um ruído de fundo e fiquei na dúvida. Existe esta preocupação muito específica com aquilo que possa ser o acompanhamento àquelas que venham a constituir-se como famílias de acolhimento, nos casos em que isso justifique, e queria reforçar bastante que este grupo de acompanhamento e supervisão vai colocar a possibilidade dos vários caminhos, das várias respostas subsequentes possíveis, incluindo famílias de acolhimento. A sua ativação vai depender muito daquilo que aconteça no momento inicial, no acompanhamento inicial, na avaliação que será feita pelos técnicos, mas com uma ativa participação das crianças e jovens, muito centrada naquilo que são as suas aspirações e projetos de vida, com o envolvimento de recursos que permitam esta identificação e participação. E, nesse sentido, até que chegue o primeiro grupo, nós estamos a operacionalizar este sistema do acolhimento inicial, temos esta primeira casa já preparada, a formação à equipa técnica terá lugar já na próxima semana, com o envolvimento de todas estas entidades que estão envolvidas no grupo de acompanhamento e supervisão e também das organizações internacionais, tal como eu mencionei. E a partir daí, então, já no trabalho concreto com este primeiro grupo que venha, vamos perceber melhor até que ponto é que estas respostas que nós vamos alinhar serão, qual será a via que será aquela mais ajustada aos perfis, às aspirações das crianças e jovens que venham. Nós vamos receber alguma informação já a partir da informação que está a ser recolhida na Grécia, de acordo com os procedimentos que foram definidos pela Comissão Europeia. No entanto, existe um sentimento generalizado entre as equipas técnicas que estão a acompanhar este processo, de que estamos a colocar, a ativar os recursos, a fazer o plano, mas será necessário, de facto, estas primeiras interações com as crianças e jovens para se perceber de que forma é que estas respostas que nós estamos a preparar vão, de facto, ao encontro destes perfis que vamos receber em Portugal. E que aquilo que está a acontecer na Grécia preocupa-nos especialmente. Nas reuniões que temos com a Comissão Europeia é de facto sempre mencionado que muitas destas crianças estão nas ilhas, nós sabemos maioritariamente, algumas em campos de refugiados, mas também há outras que
estão fora daquilo que são designadas, apesar de tudo e apesar da sobrelotação, áreas de segurança, e que há crianças que estão também fora dessas áreas de segurança. E, nesse sentido, acautelar as questões da saúde mental, do acesso ao apoio psicológico é fundamental. E a Cruz Vermelha Portuguesa, sendo a primeira entidade de acolhimento pela experiência e trajetória que também tem nesta área, é uma organização que se posicionou desde logo com esta valência. Relativamente à última questão que me foi colocada pela senhora deputada Joacine Catar Moreira, Portugal foi dos primeiros países a mostrar a sua solidariedade assim que a questão foi levantada pela senhora Presidente da Comissão Europeia, e foi, de facto, daqueles países que imediatamente se disponibilizou para fazer o acolhimento das crianças que se identificou que estavam na Grécia em situação de grande risco e vulnerabilidade. E, no entanto, Portugal acolhe uma percentagem mínima de requerentes de proteção internacional que são menores não acompanhados, o que quer dizer que, desse ponto de vista, temos que fazer um esforço grande de adaptação, de aproveitar a experiência que temos já alguma acumulada e alguma aprendizagem já feita daquilo que é o acolhimento de refugiados, principalmente via reinstalação e recolocação, que são aqueles que mais se aproximam deste modelo mais estruturado de recepção e acompanhamento, e também aquilo que é já a experiência da segurança social na aplicação de medidas de proteção, de promoção e proteção, e de perceber as trajetórias de vida, as experiências de crianças e jovens que se encontram sem uma figura parental. Portanto, da união destas experiências e desta capacidade de resposta, estamos a trabalhar para criar um modelo que possa, enfim, colmatar algumas das dificuldades que foram apontadas no passado. Mas é sem dúvida um processo de aprendizagem e espero que, após a chegada, tenhamos outra vez a oportunidade de vir aqui também partilhar, já com mais certeza, os resultados do modelo e da preparação que neste momento estamos a construir de forma muito ativa, com um grande compromisso de todos os organismos públicos que estão envolvidos na construção desta resposta, mas também com uma enorme solidariedade por parte das organizações internacionais que intervêm nesta matéria, assim como de outras organizações da sociedade civil que se têm mostrado disponíveis para colaborar connosco na construção desta resposta, e também de manifestações de famílias, por exemplo, que de forma isolada se propuseram, por exemplo... Senhora Alta Comissária, tem que ir terminando, já ultrapassou os 20 minutos. Pronto. Concluo assim. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. O Sr. Deputado Duarte Marques. Sobre a condução dos trabalhos. É uma sugestão. Faz favor, Sr. Deputado. Sra. Presidente, estando a Sra. Comissária ainda em linha, eu queria lhe fazer um pedido, um apelo, que era, acho que em nome desta Comissão, o Parlamento aprovou, até acho que foi uma proposta do Bloco de Esquerda, um pedido para se fazer um relatório anual sobre o acolhimento de refugiados em Portugal. Penso que o último é de 2017 e, entretanto, nunca mais foi feito, ou pelo menos não chegou ao conhecimento. Pronto, mas nós não temos, o Partido Socialista se calhar tem conhecimento, mas o Parlamento não tem, nem o público em geral. E nós gostávamos de ter acesso a isso. E gostava de fazer um desafio à Sra. Comissária, que era, olhe para esta subcomissão como um parceiro, há bocado falava das entidades públicas envolvidas, olhe para esta subcomissão como um parceiro com quem pode partilhar a informação, porque nós só podemos escrutinar e fazer o nosso trabalho se tivermos informação. Se nós tivermos audições em que as pessoas não falam à vontade ou não nos dizem as respostas que nós perguntamos, não é fácil o nosso trabalho, e também a nossa solidariedade e comprometimento não pode ser o mesmo. Podíamos ter dito que estas crianças vão ser recebidas pela Cruz Vermelha e vão ser instaladas num edifício, por exemplo, na Penha de França, que está a ser preparado, que se toda a gente já sabe, os deputados também têm direito a saber. Ter este tipo de lealdade que eu pedia. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica
pelo o pedido feito para a disponibilização deste relatório anual sobre o acolhimento de refugiados em Portugal. Resta-me agradecer os esclarecimentos prestados pela Sra. Alta Comissária Sónia Pereira, e agradecer também, evidentemente, ao Dr. José Reis, vogal da direção do ACM, agradecer em nome da Subcomissão para a Igualdade, especialmente em nome da Presidente da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, a deputada Lina Lopes. Muito obrigada a todos e a todas as deputadas pelas intervenções nesta audição. Muito obrigada.